Bom dia, irmãos. Nessa manhã de quarta-feira, quero continuar a desenvolver a série de devocionais diárias intitulada Os 7 Eu Sou de Jesus para cada um dos nossos dias. Quero, nessa devocional, trazer o quarto Eu Sou de Jesus. Eu sou o bom pastor. Quero ler então o texto de João capítulo 10, versos 11 e 16. O verso 11 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O verso 16 diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, que a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Uma das lindas figuras que Jesus se refere a nós é quando ele nos chama de o seu rebanho. Somos ovelhas do seu pastoreio, somos suas ovelhas. Acontece no contexto de compaixão e grande amor de Deus para conosco. Certa vez, vendo Jesus, a multidão compadeceu-se dela porque estava aflita e exausta, como ovelhas que não têm pastor, conforme Mateus capítulo 9, 36. Daí em diante, decidiu ser o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, conforme Hebreus capítulo 13, verso 20. Aleluia, somos seu rebanho para sempre. É importante entender que o rebanho reconhece Jesus como bom pastor. As ovelhas o reconhecem, pois Jesus deu sua vida por elas. Conseguem ouvir a sua voz e, quando precisam de sair do aprisco, são conduzidas em segurança por ele. Quando ele dá alguma instrução, imediatamente as ovelhas o seguem. Todos sabem que ovelha é a fêmea do carneiro, cujo filhote chama cordeiro. Esses três animais são usados na Bíblia como símbolo de mansidão, de obediência. A ovelha é reconhecida como sendo dócil, mansa, ensinável, tratável e obediente. Tão importante quanto Jesus ser pastor para nós é sermos ovelhas para ele. Acontece que o rebanho sofre ataque de mercenários e lobos vorazes. Infelizmente corremos esse risco. Mercenários, segundo Jesus, os falsos pastores. São falsos pastores que abandonam as ovelhas na primeira dificuldade. Deixam as ovelhas por causa de seus interesses pessoais. Quando se cansam daquele rebanho, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, abandonam as ovelhas e fogem. E aí os lobos as arrebatam e as dispersam. Mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Só há um jeito de combater os mercenários, os verdadeiros pastores. Por isso, o apóstolo Paulo instrui os presbíteros da igreja em Éfeso, dizendo: Depois de minha partida, entre vós entrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Atendei por vós e por todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por essa razão, o rebanho deve ser cuidado por verdadeiros pastores. Isso mesmo, o bom pastor levanta pastores segundo o seu coração para cuidar do seu rebanho. Assim como uma família que tem muitos filhos, os filhos mais velhos ajudam no cuidado dos mais novos. Assim é também com o rebanho de Deus.
Jesus chama alguns para que esses alguns amadureçam e cuidem dos mais novos. Como Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Não foi Pedro que descobriu a maneira certa de cuidar do rebanho de Deus. Foi Jesus. Foi Jesus que conquistou o coração de Pedro, conquistou o amor de Pedro, a serventia de Pedro, a submissão de Pedro, para que Pedro cuidasse de suas ovelhas, de seu rebanho, de suas igrejas. Louvado seja Deus, que nos tem dado pastores segundo o seu coração ao longo dos 50 anos da Quarta Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Louvado seja Deus, que acima dos pastores, dos bons pastores humanos, nós temos o Supremo Pastor, o bom pastor, o pastor eterno, o pastor Jesus. Que possamos andar com os bons pastores, que possamos seguir o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Que todos nós tenhamos uma ótima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.